Hora de te contar que o ex-diretor do PROCON, Roberto Salum, prestou depoimento sobre as acusações de assédio moral e sexual. O Paulo Miller vai trazer as informações para a gente. Bem-vindo de volta, Paulo. Vamos lá, foram 2 depoimentos ontem à tarde, um na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui em Florianópolis. E esse primeiro depoimento diz respeito às denúncias de assédio sexual e moral que chegaram até a polícia, pelo menos 2 denúncias formais ali. A gente lembra que uma foi uma funcionária terceirizada do PROCON de Santa Catarina que fez essa denúncia e a outra uma funcionária, né, do próprio órgão, que não era uma funcionária terceirizada. Então, 2 mulheres que registraram esse boletim de ocorrência. O segundo depoimento de Roberto Salum, né, o comunicador, que é ex-diretor do PROCON agora, foi exonerado pelo governador Jorginho Melo, foi na primeira delegacia de polícia da capital. Esse segundo depoimento se refere a um boletim de ocorrência que foi aberto pelo também ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, Thiago Silva. Isso depois de Roberto Salum ter divulgado um vídeo onde ele dissemina aí várias acusações contra Thiago Silva referente a um rombo, né, a um suposto rombo milionário ali no PROCON. No vídeo, inclusive, que foi encaminhado para a imprensa, divulgado amplamente na internet, Roberto Salum aponta ali pelo menos um suposto desvio de 18 milhões de reais do dinheiro do PROCON, que deveria ir para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público de Santa Catarina, e esse dinheiro não teria sido repassado e teria sido desviado. Ele aponta Thiago Silva, né, o ex-diretor do PROCON, como um dos envolvidos aí nessa questão desse desvio. Pois bem, Roberto Salum disse que com relação a esse boletim de ocorrência que foi registrado, que foi aberto pelo Thiago Silva, ele disse que ele reclamou, na verdade, né, que só recebeu a intimação na quarta-feira para poder fazer esse depoimento na quinta-feira, ou seja, um dia antes de depor. Então ele disse que foi prejudicado com relação a isso, mas que está à disposição da Justiça, tanto é que compareceu nas 2 delegacias para fazer os 2 depoimentos sem o advogado dele de defesa, que é o Cláudio Gastão, que é o advogado que representa ele. Nós procuramos o Cláudio Gastão, né, o advogado disse que o Roberto Salum preferiu assim, disse que preferiu ir sozinho prestar esses depoimentos porque tem plena certeza, né, confiança da inocência dele. Inclusive a defesa alega nesse momento ainda que não teve acesso aos inquéritos, nem a esses do assédio sexual, nem a esse que está sendo investigado agora, né, por conta dessa denúncia que foi aberta aí na delegacia pelo ex-diretor do PROCON, o Thiago Silva. Pois bem, nós também procuramos o Roberto Salum, né, ele também falou para a gente, ele disse o seguinte, ó, com relação às denúncias de assédio sexual, ele disse que está sendo crucificado publicamente, né, que ele tem uma vida honrosa, aí nunca teve qualquer desvio de conduta, é casado há quase 40 anos, tem filhos e que toda a família está sofrendo com relação a essa situação envolvendo as denúncias de assédio sexual. Com relação a esse suposto desvio de dinheiro, né, esse suposto rombo milionário no PROCON de Santa Catarina, Roberto Salum mantém a mesma versão de que tem todas as provas, que vai entregar essas provas para a Justiça no momento oportuno, quando, né, for pedido, e volta a dizer que toda essa questão do assédio sexual teria sido uma armação orquestrada pelo Thiago Silva, ex-diretor do PROCON, para poder cobrir essas denúncias, né, que ele teria descoberto lá, esse desvio, aí, esse suposto desvio de dinheiro no PROCON. Então foi isso que basicamente que Roberto Salum disse lá. Não tem mais detalhes do que ele disse, né, no depoimento, porque essa investigação, a polícia também não dá mais detalhes, porque está conduzindo essa investigação de forma sigilosa. Só para a gente recapitular um pouquinho o que aconteceu, para quem ainda não pegou o fio dessa história, né? No mês passado, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar essas denúncias. Chegaram 2 denúncias na Polícia Civil de assédio sexual. Um, como eu falei, dessa funcionária terceirizada que alega que aceitou uma carona de Roberto Salum do PROCON até o centro administrativo. Ele teria desviado de caminho, ido até a casa dele e lá, de acordo com a denúncia, ele teria forçado um beijo nessa mulher. A outra denúncia é de uma funcionária do próprio PROCON que também denunciou por assédio sexual, mas não tem detalhes do teor dessa denúncia. Além disso, na Ouvidoria do Estado, chegaram 17 denúncias contra Roberto Salum, que estão sendo investigadas de forma administrativa, né, pelo governo
do Estado por meio de uma sindicância que tem 30 dias para concluir as investigações, mas pode prorrogar esse prazo pelo mesmo período ali de 30 dias. Então, é essa a situação. A outra situação é com relação a esse suposto desvio de dinheiro milionário ali no Procon, né? Roberto Salum foi num domingo à tarde lá no Procon tirar 2 computadores de lá, né? Chamou a polícia, inclusive, a Polícia Militar foi lá, né? O Roberto Salum alegou que estava tendo uma operação do GAECO lá, a Polícia Militar foi lá, não teve operação do GAECO que é o grupo de atuação especializada de combate a organizações criminosas do Ministério Público de Santa Catarina. E aí a Polícia Militar saiu de lá. No dia seguinte, né, isso foi em fevereiro, tá, gente? No dia seguinte, Roberto Salum chamou a Polícia Militar, dessa vez de forma institucional, pelo PROCON, para que a Polícia Militar fizesse uma escolta de um caminhão que teriam supostas provas que seriam encaminhadas da sede do PROCON estadual no centro de Florianópolis até a rua Pedro Ivo, também no centro de Florianópolis, onde fica a sede do Ministério Público de Santa Catarina, onde estariam essas provas. O Ministério Público de Santa Catarina disse que não recebeu essas provas, não tem essas provas contundentes ainda. Essas provas também teriam sido encaminhadas para a Procuradoria-Geral do Estado, que também disse que não tem essas provas. Os dois órgãos, tanto a PGE quanto o Ministério Público, falaram que tem ali, o Roberto Salum abriu, né, essa denúncia ali nos órgãos desse suposto desvio milionário no PROCON, mas que ainda precisa apresentar essas provas. Então, é essa a situação. Na época também, faz umas 2 semanas que o Roberto Salum divulgou o vídeo, né, falando das denúncias, dando, né, no dito popular, nome aos bois, acusando Thiago Silva desse desvio lá no PROCON. O Thiago Silva, ex-diretor do PROCON, negou todas essas acusações, né, e disse que ia procurar realmente a justiça para reparar os danos à imagem dele e, de fato, o fez, né? Procurou já a polícia, já fez esse boletim de ocorrência, tanto que já tem essa investigação também. O Thiago Silva também está acionando judicialmente o Roberto Salum para que ele prove essas denúncias que ele fez. Então, essa situação, essa é a novidade. Agora tem, é claro, a parte de conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil, que não está divulgando detalhes da investigação para não prejudicar, né, essa apuração conduzida no âmbito da Polícia Civil. Marta e Lucas.